Irmãos, nós vamos começar um estudo sobre submissão, da perspectiva divina. Um tema difícil, muitas pessoas questionam a submissão, mas a submissão é algo deixado por Deus e nós temos que aprender a visão bíblica de submissão para nós colocarmos em prática, então, ela na nossa vida. Perguntem o que queiram perguntar, podem falar. Nosso texto base é 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Aqui nesse texto, Saul tinha errado, Saul tinha feito o que ele não devia fazer, e aí então Samuel chega e repreende ele. E aí Samuel fala que Deus ele não tem tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, como ele tem prazer quando se obedece à sua palavra. Então, obedecer para Deus é melhor do que fazer sacrifícios. Ser obediente é melhor do que fazer sacrifícios. E a obediência, a submissão, ela passa pela obediência. Não há como uma pessoa ser submissa e não ser obediente. Quem é submissa automaticamente é obediente. Então, aqui nós queremos colocar nesta noite sobre submissão, porque a submissão faz parte da nossa adoração a Deus. Nós precisamos entender o que é estar sujeitos a Deus, estar submissos à vontade de Deus. Hoje em dia, se corrompeu muito a visão de submissão. Uma parte, dos cristãos estão tentando resgatar de novo o verdadeiro culto a Deus, enquanto a outra parte está cada vez mais distante do Evangelho de Deus. Uma parte busca voltar ao que a Bíblia, aos conceitos bíblicos, enquanto a outra parte tem se afastado cada vez mais. O que eu quero dizer assim, nós cantamos aqui um hino que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, se curado for, Ele é Deus. Mas se Ele não tiver plano de me curar, Ele é Deus. Então, a soberania de Deus, ela tem que ser entendida mesmo para nós. Este é o conceito bíblico. Deus é soberano. E a soberania dele independe da minha vontade. Porque se Deus estivesse sujeito às minhas vontades, ele deixava de ser soberano, Então, é eu que me submeto à vontade de Deus, não Deus que se submete à minha vontade. Deus jamais vai fazer isso. Deus jamais vai deixar a sua glória para vir fazer os meus caprichos. Deus não vai fazer isso. É importante a gente entender que o conceito bíblico, ele independe dos tempos, de épocas, de cultura. O conceito de Deus está acima dessas coisas. Então, quando a gente está trazendo aqui a submissão da perspectiva bíblica, a gente está trazendo aqui qual que é o conceito bíblico para submissão. A gente quer apontar aqui algumas coisas bíblicas em relação à submissão, para que nós possamos acertar e deixar de errar, porque a gente erra em relação a isso em muitas coisas. Nós vamos abordar aqui tanto a família, quanto aos magistrados, quanto na sociedade, no trabalho, na igreja e a Deus. E a gente vai ver que tudo isso a gente está trabalhando porque tem uma perspectiva de Deus em relação à submissão. Porque se não tivesse, esse não seria um tema que a gente estaria abordando aqui. Então é um tema extremamente importante. E o texto que a gente trouxe aqui revela isso. Quer dizer, sacrificar sem obedecer não vale nada. Tanto é que foi o que o Saul fez. Ele sacrificou, porém não obedeceu. E o que aconteceu? Deus rejeitou.
não rejeitou apenas o sacrifício. Deus rejeitou o Saul, quem fez o sacrifício. Entendeu? Então, muitas vezes a gente tenta negociar com Deus, de se esforçar, de correr atrás, mas o objetivo mesmo de Deus é a obediência, a submissão. A gente começa trazendo na introdução assim, ó, este tema tem sido motivo de grande controvérsia nos tempos modernos. Mas não foi só nos tempos modernos, isso sempre aconteceu. Só que hoje parece estar mais acirrado um pouquinho. Mas não podemos perder de vista o conceito bíblico sobre este assunto. A igreja tem o dever de resgatar os valores corrompidos e perdidos pela sociedade. Então, hoje se aceita muita coisa na sociedade e a gente vê que o conceito social, o conceito da sociedade perdeu muitos valores. Mas nós, como igreja, nós não podemos perder esses valores. Nós precisamos lutar por eles, resgatar. Se a gente não conseguir resgatar no contexto social, na minha vida e na minha família, nós vamos resgatar sim. Entendeu? Então é importante, por exemplo, quando foi lá em Sodoma e Gomorra, o Jó não conseguiu influenciar a sociedade. Pelo contrário, ele foi influenciado pela sociedade e perdeu até a sua família. E nós não podemos correr esse risco. Quando você estava falando, né? Nós temos que ter essa visão que tem sido passada hoje, de que você deve exigir de Deus as coisas, né? Você deve, não, Deus tem que fazer isso por mim, Deus é obrigado a fazer isso por mim. É uma visão mundana, não é a visão bíblica. Deus não tem obrigação de fazer nada por mim. Pela sua bondade e misericórdia, Ele faz. Mas é pela sua bondade e misericórdia. Não que Ele deva algo para mim. Deus não precisa mais demonstrar amor, porque Ele demonstrou já o seu amor na cruz. Com Cristo. Então Deus não precisa, porque se Deus não me der o carro que eu quero, porque Deus não me ama. Não. Deus te ama a ponto de enviar o seu filho morrer na cruz para que você fosse morar no céu com ele. Agora, isso não significa que você, aqui nessa vida, nós estamos sujeitos a enfermidades, a percas, a tudo mais normal que acontece no mundo. A dívidas, a problemas, a qualquer espécie de problemas, nós estamos sujeitos, porque lá em Mateus fala assim, que ele faz nascer o seu sol sobre justos e injustos, e faz cair a sua chuva sobre bons e maus. Então, quando o sol nasce, ele nasce na minha casa e ele nasce na casa do meu vizinho também, né? Quando a chuva cai, ela cai na minha casa, ela cai na casa do meu vizinho também. Então, isso significa que nós estamos sujeitos a tudo o que acontece na terra. Não é porque nós somos filhos de Deus que nós temos uma plaquinha e ali nós não podemos passar por problema nenhum. Esse conceito de que o cristão não pode passar problema, ele vem foi deturpado e não faz muitos anos. Há uns 20, 25 anos para cá que esse evangelho começou a entrar, entende? Irmãos, eu nasci num lar cristão, tá? Desde que eu nasci, eu vou para a igreja. Então, eu louvo a Deus por ter nascido na outra geração de cristãos. Porque nós temos uma consciência diferenciada. Porque a geração de hoje, ela veio com a teologia, não da prosperidade, mas uma teologia que dizia que o cristão não podia ficar doente, que o cristão não podia ter problema, o cristão não podia passar necessidade, porque daí o cristão estava em pecado. Colocou um peso muito, muito, muito forte. Então, porque se dizia que o cristão ele tem algo diferente. Nós temos algo diferente, que é o Espírito Santo, mas isso não tem nada a ver com os problemas do nosso dia a dia. Então, foi se pregando e aí começou com essa teologia e depois veio a teologia da prosperidade, que acabou de vez com o cristão. E a teologia da prosperidade, ela também tira a nossa submissão a Deus. Por quê? Porque a teologia da prosperidade ensina eu comprar Deus. Eu dou 1.000
para Deus me dar mais. Então ela me ensina a fazer barganha com Deus. E Deus não é Deus de barganha. Se Deus fosse Deus de barganha, aquele episódio que nós lemos ali no começo não ia existir na Bíblia. Porque o que aconteceu? Saul ia sair para a guerra e não tinha sido feito ainda sacrifícios, né? Invocado o Senhor. Samuel não estava chegando, que era o sacerdote. E Saul disse, eu vou eu mesmo fazer o sacrifício lá, que ao menos eu estou livre disso. Só que não era para ele fazer sacrifício. Quem fazia o sacrifício era o sacerdote. Né? Ele não tinha nada que meter o bedelho lá. E aí ele vai, sacrifica, e quando Samuel chega, por isso que Deus não é Deus de barganha, porque se Deus fosse Deus de barganha, ele dizia, Saul fez o que era certo. O Samuel lá atrasou, quando já se viu, né? Olha, Saul, meu filho, foi lá e sacrificou para mim. Não, Deus foi lá e falou, olha, manda dizer para Saul que ele não é mais rei de Israel. Eu não quero ele mais como rei. Por quê? Porque ele quebrou o princípio. Ele quebrou um princípio. E com Deus não se quebra princípio e se fica impune. Então a submissão, ela é um conceito de Deus que vem desde antes do pecado. A submissão não veio por causa do pecado. É o conceito de Deus anterior ao pecado. Entende? Porque quando fala submissão, nós só pensamos submissão do lado de mulher, né? Que é o que a Bíblia, que é o que pega. Não. A submissão é um conceito de Deus e a submissão ela vem antes do pecado e nós vamos falar sobre isso. Vocês vão ver que não tem nada a ver a submissão com o que se é posto hoje. Se nós seguirmos o princípio bíblico de submissão, submissão não é castigo, como alguns pensam, principalmente mulher. Porque também houve um ensinamento errado também nesse ponto, por causa da cultura. Nós vamos ver algumas coisas em relação à submissão. Nós vamos ver qual o objetivo da submissão, nós vamos ver o benefício da submissão, nós vamos ver a importância da submissão. E nós vamos começar falando sobre a submissão no lar. Por que a gente escolheu por começar a submissão no lar? Porque é aqui que começa tudo. É aqui que começa tudo. Então, nós vamos ver que muitas vezes nós hoje nós estamos errando, principalmente nós homens estamos errando com as mulheres na submissão do lar. E as mulheres têm errado com os homens, então eu não sei qual que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. A galinha, meu bem. Essa é fácil. Então eu não sei se o Tostini vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Então não sei se a mulher erra porque o homem erra porque a mulher erra, não sei. Mas que está errado, tá. Então nós vamos ver algumas coisas. Então qual que é o objetivo da submissão? Nós vamos ver biblicamente é a submissão da perspectiva bíblica. Qual que é o objetivo de Deus na submissão? Então nós vamos ver que o objetivo de Deus é ensinar os homens a se relacionar com Ele. Sem submissão não há relacionamento com Deus. Só que o relacionamento com Deus, nós vamos ver, por exemplo, Deus e Moisés, que no Êxodo 3, está tratando ali quando Deus chamou Moisés para ir retirar o povo. Como que se deu essa submissão? Tipo assim, Deus chegou para Moisés e disse assim, Moisés, vai, tira o meu povo do Egito. E ele foi? Ele não foi. E o que aconteceu? Ele travou um diálogo ali com Deus. Porque a submissão, ela não é assim, não é tapada. A submissão não é que a gente não... Aquele que está na posição de submissão, ele pode argumentar como Moisés argumentou no Êxodo 3. Se a gente for para o Êxodo 3, diz, Moisés, vai lá, tira o meu povo do Egito. Mas, Senhor, eu quase nem sei falar. Beleza, não, mas tá bom, você não sabe falar, beleza, eu vou colocar alguém. Mas, Senhor, eu não sei. E, Senhor, não sei de onde. E no final, ele foi ou ele não foi? Ele foi. Mas não quer dizer que ele não questionou. E quem que ele estava questionando ali? O próprio Deus, gente. Então, é importante a gente saber que a submissão ela pode haver
ou ser dialogada na submissão. Há diálogo na submissão. E o que as pessoas estão fazendo hoje é que a submissão é assim, o quê? Você não vai? O quê? Isso aí é autoritarismo, não tem nada a ver com submissão. Só que é assim que é pregada a submissão muitas vezes hoje. Que, como nós vamos ver aqui do lar, né? Que o marido é o chefão e a mulher é a empregadinha. Irmãos, o que Deus falou quando... Olha, se vocês não souberem isso, falar que nem o Isaías aí. O grilinho. O que Deus falou quando ele criou a mulher? Qual a finalidade da criação da mulher para o homem? Que ela fosse o que para o homem? Uma ajudadora. Auxiliadora idônea. Então, a função da mulher no casamento é aqui, veio completar o homem, aquela ajudadora, aquela que ia estar ali no mesmo propósito com o marido, na mesma visão do marido, na mesma missão junto com o marido. E isso vem antes do pecado. E essa foi o que Deus falou para Adão e Eva antes do pecado. A mulher, ela não é menos que o homem, ou mais que o homem, ou essas coisas todas que nós vamos entrar daqui a pouco. Então, a mulher, ela foi colocada como auxiliadora. Na visão de Deus, o casal, eles são uma só carne. Não é isso? Deixará o homem, pai e mãe, serão os dois uma só carne. O Isaías é uma só carne. É uma pessoa só. Ele tem como se dividir em dois? Ou tem como a cabeça dele se dividir com a barriga? É uma coisa só, irmãos. Então, quando fala que o casal se torna uma só carne, eles se tornam uma coisa só. Eles têm que viver num mesmo pensamento, numa mesma missão, num mesmo objetivo. Porque o que acontece quando o casal não vive assim? Um puxa para um lado, puxa para o outro, o que acontece? O relacionamento não funciona. O casal não cresce, não alcança objetivos, não progride, porque cada um puxa para um lado. O padrão de Deus é duas pessoas que se conhecem, se casam, e a partir do momento que se casam, se tornam um só. Então, eles têm que pensar igual, agir igual. Não é que um é mais que o outro, nós vamos ver que tem funções diferentes. E é isso que Deus estabeleceu no relacionamento. E é esse relacionamento que nós temos com Deus também. Nós temos um relacionamento de pai e filho com Deus, mas também nós temos um relacionamento de senhor e servo. Entende? De noivo noivo e noiva. Ao mesmo tempo que temos um relacionamento íntimo, também existe um relacionamento de respeito. Entende? E assim é no casal. Existe um relacionamento íntimo de mutualidade, mas também precisa haver um relacionamento de respeito. Então, é essa colocação. O que se confunde? Então, a submissão é o padrão de Deus que vem antes do pecado. É anterior ao pecado. O que aconteceu com o pecado? Que hoje em dia se fala em submissão, mulherada bate o pé e tudo. Porque com o pecado o homem distorceu o que Deus falou. Como tudo, né? Tudo que o homem faz, ele distorce o que Deus falou. Então, aquilo que Deus colocou como algo para algo ser bom, o homem foi lá e fez caca e distorceu o padrão de Deus. Qual o nosso objetivo nesse estudo? É que vocês entendam qual é o padrão de Deus. Então, nós sabemos então que há objetivos na submissão. E o objetivo que ensinar aos homens a ter um relacionamento com Deus. Mas nós vamos falar no lar, na sociedade, no trabalho, na igreja. Por último, nós vamos falar de Deus, porque esta é a sequência. Também, a submissão, ela tem benefícios. E Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, abra aí Tiago 4, 6, a parte B. Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. Então,
o benefício da submissão é que ele vai ter, primeiro, ele vai ter a aprovação de Deus. Tendo a aprovação de Deus, ele vai gozar de satisfação pessoal. Quem anda na submissão, a pessoa tem satisfação pessoal. Quem anda na submissão, ela vive uma vida em paz. O que acontece é que as pessoas andam muito angustiadas, padecendo de tantos pensamentos ruins, inclusive. Por quê? Porque não andam na submissão. Quem anda na submissão, se o rio correr para cima, amém, da glória a Deus. Se o rio correr para baixo, da glória a Deus também. Porque ele sabe que está fazendo conforme deveria ser feito. Então ele tem uma vida de paz. A sua mente está em paz. Por que as pessoas andam tão angustiadas? Porque não vivem na submissão. Essa é uma das causas. Não anda na submissão, não tem paz. Pode ter uma situação confortável e tal, mas não tem paz. E a paz que a falta de paz que traz angústia, é a falta de paz que traz o desespero muitas vezes, é a falta de paz que leva às brigas, ao mau humor. É a falta de paz. Não tem paz, tem todas essas coisas. Tem necessidades que não são saciadas, é a falta de paz. Então, um dos benefícios da submissão é uma vida de paz. Também, quem vive na submissão, ele tem prazer na vida. É sorridente, é feliz, é contente, é festeiro. Mas e os melancólicos, por exemplo? E os também são festeiros, são felizes na melancolia deles. Porque esse é um traço da personalidade da pessoa. Nasceu assim, mas vai ser feliz, tem paz, é alegre. Por quê? Porque vive uma vida de submissão, de servo. Nós só temos essa condição. A nossa condição é de servo, ou do pecado, ou de Deus. Então, se a gente é servo de Deus, então existe um caminho de submissão. E é nesse caminho que nós vamos andar. E aqui nós vamos ver a submissão no lar. Nós vamos ver, então, o porquê da submissão no lar. Também, nós vamos ver a importância da submissão. Para que a submissão é importante? Então, a submissão aos homens, o que ela nos proporciona? A submissão aos homens, ela nos proporciona um caminho de paz. Você tem paz com o seu vizinho, você tem paz com o seu chefe, você tem paz com as pessoas do teu relacionamento, com quem você negocia, proporciona um caminho de paz. A submissão, ela é importante porque nos proporciona uma caminhada de paz com todos. A Bíblia não diz ter paz com todos? E a santificação, sem a santificação ninguém verá o Senhor, mas a paz é com todos. E a importância da submissão a Deus. Qual que é a importância da submissão a Deus? A submissão a Deus, ela nos leva a um caminho de poder. De poder. Só que, hoje em dia, está deturpado. Por quê? As pessoas que são usadas por Deus se tornam orgulhosas. Deixa o caminho da submissão. O poder não é para nos tornar importantes ou orgulhosos. O poder é para glorificar a Deus e não para autopromoção. Então, muitas vezes você vê, dentro do contexto de igreja, né, muitas pessoas promovendo, porque vai vir o fulano de tal lá que tem a visão raio-x. Eu já vi isso aí acontecer. Tem a visão raio-x. Gente, visão raio-x. Eu fiquei assim, nossa, em Campinas ainda. Visão raio-x. Fulano de tal. E um dia eu fui levar a Érica. Em Campinas, num hospital lá. Enquanto eu esperava, ia demorar bastante. Enquanto eu esperava, tinha uma igreja próxima lá. E eu falei, vou na igreja, né? Ia demorar, dava tempo de ver o culto, tudo, participar do culto. Aí cheguei lá, tinha um pastor lá. Ele falava assim, porque o fulano de tal, o RG tal. Eu falei, nossa, para que isso? Falava o RG, e aí não sei o quê. E eu fiquei pensando, qual o propósito? Qual o propósito? Vai lá falar o RG, tal. Mas
o que acontecia? Nossa, a igreja vinha abaixo. Quando falasse assim, nossa, a igreja vinha abaixo e chegava, não é só eu, beleza, tá bom. Gente, promovendo o homem, ali a glória, ao meu ver, estava sendo dividida. Eu não sei, eu não vou julgar o que estava sendo feito ali. Jamais faria isso. Deus tem poder de fazer o que Ele quiser. Eu não conheço a pessoa, nem conheço a igreja, nem conheço o meio. Eu fui ali de gaiato, né? Então eu não vou fazer julgamentos, essas coisas, né? Mas, gente, o que estava sendo ali colocado em evidência era o senhor lá que estava trazendo os RGs das pessoas. Então, gente, a vida de poder é para glorificar a Deus. Então, uma vida de poder não é simplesmente aquela que diz assim, eis não sei o que, tal. Não, não, não. A vida de poder, muitas vezes, é aquela que é exemplo. É aquela que, quando fala, traz as verdades de Deus. É aquela que quando ele se move, as pessoas observam. Essa é uma vida de poder. É o poder de testemunhar de Cristo, que foi meu devocional, inclusive, de ontem. Poder de testemunhar de Cristo. Não para autopromoção. Deus pode fazer as coisas? Deus pode sim. Deus pode fazer, Deus faz sim. Agora, como as pessoas aproveitam isso é que é o problema. Então, a submissão, ela é importante porque ela leva aos homens a um caminho de paz, em relação aos homens, e em relação a Deus, um caminho de poder. Irmãos, vamos para o nosso texto base de ensinamento sobre o lar, que é Efésios 5, 22. Irmãos, o livro de Efésios é um livro que tem, assim, um ensinamento básico para a nossa vida cristã, tanto na igreja, fora da igreja, na casa, no lar. Então, o livro de Efésios é muito bom, porque traz tudo ali. Então, nesse estudo, nós vamos ver muita coisa do livro de Efésios, porque Efésios fala sobre família, sobre filhos, sobre servos e tudo mais. Do 22 ao 24, que é o que as mulheres odeiam, mas nós vamos mudar isso no decorrer do estudo. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vamos então para o texto de Gênesis 3:16, que é a sentença da mulher depois do pecado. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Irmãos, duas coisas diferentes. O texto de Efésios é duas coisas diferentes, submissão e domínio, tá? É duas coisas diferentes. O domínio nós perdemos por causa do pecado. Então, antes do pecado, nós temos a consciência de que o homem, ele não dominava sobre a mulher. Eles eram iguais nas decisões. Mas a partir do pecado, a sentença sobre Eva, porque ela tomou uma decisão errada quando pecou, ela então ela perdeu o domínio. Submissão, ela vem antes do pecado. E daí no livro de Efésios ela é confirmada. O domínio Deus tirou da mulher por consequência do pecado, tá? Foi a punição da mulher. Então é a diferença entre ser dominada e de submissão, tá? Eu vou estar lendo aqui o que a gente escreveu a respeito disso. E depois nós vamos estar debatendo isso. O lar que não praticar os princípios de Deus está fadado ao fracasso. Há uma diferença entre a sentença de Deus e o texto, no texto de Gênesis para o texto de Efésios. O domínio é diferente da submissão.
Qualquer tentativa de uma mulher dominar uma relação estará contrariando a sentença de Deus. Portanto, as mulheres devem se satisfazer em ser dominadas por seu marido. Por outro lado, o homem que dominar com mão de ferro estará quebrando o propósito de Deus para esta sentença e receberá a devida punição. Qual as punições para os homens em relação à quebra dessa sentença? Perderá o amor, o carinho, o respeito e a admiração. Essas coisas são extremamente importantes no convívio do lar, porque isso é transmitido para os filhos. Tanto o amor, o carinho, o respeito e a admiração são coisas que são transmitidas ou não para os filhos. Então, é muito importante não quebrar nem de um lado e nem do outro, porque muitas vezes pensa que é só a mulher que quebra. Não, o homem também pode quebrar. Como? Com mão de ferro. Aquele homem que pensa que o dominador manda um pedaço, está errado. Não é assim que se domina um lar. Um lar tem o jeito certo de se dominar. Nós dizemos que a gente, sempre quando a gente vai falar para casais, a gente fala isso aqui, ó. O homem tem a mulher ou a família que merece. Nós sempre repetimos isso. Por quê? Porque é o homem que faz a mulher e a mulher que faz o homem. Então, mas nesse contexto aqui de domínio é o homem, a responsabilidade do homem. Então, cada homem tem a mulher que merece. Cada pai e mãe tem os filhos que merece. Por quê? Porque foi educada por eles. A gente não pode jogar a responsabilidade dos nossos filhos no vizinho, na igreja, na escola. Não. Quem que educou? Quem que criou os filhos? Foi o pai e a mãe. Então a responsabilidade, se deu bom, o benefício é dos pais. E se deu ruim, é dos pais também. Entendeu? Não pode jogar a responsabilidade em ninguém, porque foi criado por eles. Então, nós sempre dizemos que o homem tem a mulher ou a família que merece. O propósito de Deus com o domínio do homem é que o lar esteja bem ajustado. Não adianta, na casa da mãe Joana, as coisas saem erradas, não pode. Tem que ter o domínio, tem que ter uma organização, tem que ter uma autoridade. E uma autoridade máxima. Por exemplo, então o propósito de Deus com o domínio do homem é que o lar esteja bem ajustado. O lar que não tem uma autoridade, por exemplo, lá em casa, quem que é a autoridade máxima lá em casa, bem? Gente, eu sou a autoridade máxima lá em casa. Eu que resolvo as piores situações. Sou tudo eu que resolvo. É ele, eu, depois o Rafa, o Fernando, o Billy, a Meg. Tem uma hierarquia lá em casa. Então não adianta, até o Billy sabe quem é a autoridade lá em casa. Sou eu, a autoridade lá em casa sou eu. Só que eu não chamo só a responsabilidade para mim. Eu ajo como tal. Porque é fácil você querer só o bônus, né? Mas e o ônus? Você tem que arcar com as suas responsabilidades também. Você quer ser autoridade, então age como tal. Age como tal. Quem que resolve todas as coisas lá em casa também? Sou eu. Faltou o gás, quem que resolve? Aí é eu. Irmãos, o texto que nós entramos aqui, então, fala, né? Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Vocês viram que aqui já começa a relação de submissão entre nós e Deus? Quem que é o cabeça? Cristo. A igreja é o corpo, cabeça é Cristo. Então, quem está no comando é Cristo. Não vamos inverter os valores. Por que hoje se fala em submissão e daí tem as feministas? Porque, como eu falei, para nós entendermos essa questão, nós vamos entrar agora na distorção do que o homem fez nas colocações de Deus. Foi o homem que distorceu o que Deus planejou, tá? Deus não fez a mulher um pouco menos que o homem. Deus não fez a mulher para ser machucada e pisada pelo homem. E isso é a distorção que o homem criou. Quando o homem saiu do Éden e começou a viver, talvez, a Bíblia não fala, mas talvez
o Adão começou a culpar Eva pelo que aconteceu. Talvez não, ele culpou a mulher que tu lhe deu. E aí, essa cultura de que a mulher... E aí, quando Deus fala em domínio, que o homem dominaria sobre a mulher, mas é o domínio de Cristo com a igreja, quer dizer, qual que é o domínio de Cristo sobre a igreja? Ele cuida, ele sustenta, ele deu a vida pela igreja. Esse é o domínio de Cristo pela igreja. E o homem deveria seguir esse padrão. O que que o homem fez? Ele distorceu e aí ele subjugou a mulher. Entende? Ele subjugou a mulher e ele fez com que a mulher se tornasse menos, que é machismo. Que o machismo, ele vem da cultura já de logo depois do pecado, desde Adão. Se nós formos ver o Antigo Testamento, era um machista, né? O homem já era ali machista. A mulher não tinha direito a nada, né? A mulher não podia exercer função nenhuma. A única função dela era cuidar dos filhos e da casa. Então, o homem, ele inverteu o domínio que Deus deu e ele inverteu dizendo assim para a mulher, não, mas isso é submissão. Você tem que ser subjugada e isso significa que é submissão. Não, submissão não é ser subjugada, né? A submissão é um caminho, é um propósito que leva ambos a um final. Aí o homem distorceu e ele subjugou. Nós, hoje, ainda vivemos num Brasil machista. Gente, eu já falei aqui, mas nós somos contra tudo o que é machismo, feminismo, tudo ismo, nós somos contra, tá? Tudo que tem ismo. O machismo está errado, por quê? Porque o machismo, ele diz que o homem, ele é mais do que a mulher. Que ele tem mais autoridade, que ele pode mais, que ele é o bambambam. Por isso, tantos casos de feminicídio no Brasil. Porque essa cultura vem. Hoje, nós vivemos um Brasil muito menos machista do que era. Mas se nós formos para a cultura islã, por exemplo, do islamismo, a mulher ainda é nada. Para o Islã, a mulher não é nada. Ela não tem direito a nada. Ela não pode, né? Pode nem só mostrar o rosto e algum mais assim, só o olho mesmo, só para poder ver onde anda, né? Usa aquela burca. Porque na cultura islã, a mulher, ela é um ser inferior ao homem. Não é que eles são uma só carne, não. Ela não é nem um ser humano. Digamos assim, ela é um animal de estimação do homem. E o homem tem direito a fazer o que quiser na cultura islâmica com a mulher. Pode fazer o que ele quiser. Ele pode estuprar, ele pode... Não tem problema, porque ela é considerada uma propriedade dele. Entendeu? Ela não é a companheira idônea, ela é uma propriedade. Então eu faço o que eu quiser, me pertence, né? Não é, essa submissão não é a bíblica, não é o que Deus tem para a mulher. Não tem nada a ver. E o feminismo, por que o feminismo está errado? Porque daí a mulher partiu para o outro extremo. Eu também não preciso de homem para nada, homem para mim, né? Eu faço o que eu quero, a vida é minha, o corpo é meu e não sei o quê. Então ela partiu para o outro lado da moeda, que foi muito além. Então tudo isso está errado, está fora do padrão de Deus para um relacionamento homem e mulher. A submissão da mulher ao homem, ela tem um propósito. E qual que é o propósito da submissão da mulher ao homem? É ensinar um caminho seguro para o relacionamento dos filhos com Deus. Então, quando não há a submissão da esposa para o marido, os filhos eles não aprenderão se relacionar com Deus, porque eles percebem que quebrar, desrespeitar a autoridade é comum, é normal. Aprender aonde? Com a mãe, desrespeitando o pai, ou com o pai, menosprezando a mãe. Aonde que eles aprendem essas coisas? Dentro de casa.
Então, é importante que no governo ou no domínio do homem, o homem ele tem poder de decisão. Então, quem decide nas coisas de uma família é o homem. Esse é o padrão de Deus para as coisas. Quem decide é o homem. Agora, como nós vimos lá no Êxodo 13, ele pode ouvir a mulher, lógico, tem que dialogar. Lá em casa, muitas vezes, a decisão é minha, mas eu faço aquilo que a Margarete propôs. Ela fez a proposta dela é melhor do que a minha, e muitas vezes a gente faz o que ela propõe. Então, ela é submissa? Mas ela pode falar, ela raciocina, ela pensa, ela tem decisão. Então, é um direito dela. Nós não tiramos o casamento, não tira direito um do outro. Ele une um só, mas continuamos muitas vezes com aquilo que pensamos, da criação que viemos, e isso é um benefício. Então, eu aprendi muito com a minha esposa e também contribui muito para a vida dela. Então, o domínio, o governo do homem na família, então o homem tem o poder da decisão, mas na submissão, o marido tem o dever de proteção. Se a gente for lá para o Efésios 5, vocês vão ver o que Cristo fez com a igreja. Ele escondeu a igreja, ele protegeu a igreja, ele morreu pela igreja. Então, nós não podemos nos esquecer que, ao mesmo tempo que a decisão é minha, a proteção também. Então, eu não devo expor minha esposa, eu não devo expor meus filhos, coisas básicas, vamos supor, se nós vamos lá em casa, tem um bife só, quem que vai comer esse bife? É ela. Acabou. Ela sabe disso. Se tiver um bife só, quem vai comer é ela. E ela sabe disso. E os nossos filhos sabem disso. É proteção. Eu devo protegê-los. E se ela quiser repartir, me dar uma migalhinha, eu como. Parece. Mas, então, como eu tenho o poder de decisão, mas eu também tenho o dever da proteção. E eu não posso nunca me esquecer disso. Quem pagou o maior preço foi pela igreja. Quem pagou o maior preço pela igreja? Cristo. Quem paga o maior preço no casamento? Marido. É o marido. Entendeu, mulheres que não tem preocupação de ser submissa? Isso que o pastor está colocando é isso mesmo. Quem paga o maior preço num casamento é o marido. Quem tem que dar conta das coisas é o marido, entendeu? A mulher é a auxiliadora, mas ela não é a responsável. Acabou o gás, não tem dinheiro para comprar o gás. Quem tem que esquentar a cabeça é o marido, não é a esposa. Claro que nós não vamos esquentar a cabeça junto, lógico, entendeu? Mas quem tem que correr atrás e resolver o problema não sou eu. Não é minha função. E lá em casa funciona isso mesmo, hein? Qualquer... Bem, eu posso... Resolve, te vira, malandro. Entende? A Meg tá lá fora! Ai, a Ivete, irmãos, deixa eu te contar a história da Meg, vocês não vão entender, porque nós vamos falar da Meg, não vão entender. A Ivete me arrumou uma encrenca que vocês não fazem ideia. O codinome da Meg é Monstro. Eu vou soltar lá de manhã, eu falo pro Billy, se prepara que eu vou soltar o monstro agora. Aí, Beth, me arrumou. Então, irmãos, estão vendo que o peso maior é do homem? Foi de Cristo também. Cristo, ele se entregou. O amor que Deus exige do homem, o amor. Porque se vocês forem para Efésios, o próximo lá, né? Versículo 25 diz assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Qual que é o padrão que o homem, que o marido deve usar com relação à esposa? O padrão não é baixinho não, irmãs. Vocês pensam que ser submissa é difícil? Olha qual que é o padrão que Deus estipula para o homem.
Vós, maridos, amai vossas mulheres como? Como Cristo amou a igreja. Esse é o padrão. Se o homem sair desse padrão, ele está errando com a esposa, está errando com Deus. Porque o padrão é esse. Como Cristo amou a igreja? Se entregou. O versículo diz, ele se entregou. Ele se deu por ela. Jesus deixou a sua glória. Ele deixou o céu. Ele deixou todo o seu poder e veio por amor à igreja. Então ele desistiu de tudo que ele tinha por amor à igreja. Ele desistiu das suas posições por amor à igreja. Por isso que domínio na visão do casamento é diferente, entende? Deus tem todo o domínio, mas ele deixou o domínio por amor à igreja. Ele deixou aquele não, entende? O que está errado hoje é que os homens acham que ele manda. Ele tem que mandar a mulher obedecer. Esse é o padrão machista. Esse não é o padrão de Deus. Esse é o padrão de homens. O padrão de Deus, você tem que amar com amor de entrega, amor sacrificial. Jesus, ele se sacrificou. E é assim que o marido tem que se sacrificar. Agora eu pergunto, o marido que se sacrifica pela esposa, a esposa não vai ser submissa? Aí tem que ser muito burra, né? Vamos colocar assim. Por quê? Porque um homem que ele coloca nessa posição que Deus quer, de amor, de cuidado, de sacrifício, de pagar o maior preço, ele tem que pagar o maior preço. A gente brinca, lógico, que nunca vai, no relacionamento a gente sempre vai cuidar um do outro, que faz parte disso, né? Nenhuma mulher vai estar toda arrumadinha, bonitinha, com o homem mal arrumado do lado. Não é assim que funciona, né? Mas, em última instância, né, o homem sempre deve se sacrificar pela mulher. O que a gente vê muito no padrão que é humano, o padrão do machismo? Às vezes o homem muito bem arrumado, o homem muito bem cuidado e a mulher, né, largada lá de qualquer jeito, né? O homem não se preocupa com nada da mulher, com nenhum. Irmãos, mulher tem, como o pastor Carlos falou no ano passado, né? Mulher custa caro. A gente tem unha, a gente tem cabelo. Eu acho um absurdo, irmãos. Isso é um particular aqui, ó. Eu acho um absurdo, porque o corte de cabelo do meu esposo era R$10, né? Aumentou agora, nem sei. 15. O cabelo dele é muito mais difícil de cortar do que o meu, porque eu nem tenho quase, né? Eu costumo dizer que eu tenho 3 fios. E o meu corte de cabelo, com esse tanto de cabelo aqui, é 35. Eu acho um absurdo. Eu falo pra você que eu tenho mandado brigar com a minha cabeleireira, que onde já se viu cobrar tudo isso pra cortar o meu cabelo. Não é a mesma coisa? O dele é muito mais difícil de cortar do que o meu, gente. Mas o que acontece? A mulher tem um padrão diferenciado, né? É um padrão diferenciado. Então, ela tem que fazer unha. Ela, no meu caso, gosta de um sapatinho a mais no guarda-roupa. Eu diria que eu casei com a centopeia, mas... Homem, nem tanto assim. Homem tem um perfume, tá bom. Nós, mulheres, não gostamos só de um só perfume, né? Se tiver um só, amém, né? A gente fica feliz com aquele. Mas a gente quer mais que um, né? A gente tem o creme do pé, o creme da mão, o creme de não sei o quê, né? O meu esposo não gosta nem de passar creme. Então, o que acontece no machismo, no homem que ele não vê a necessidade da mulher, entendeu? Irmãos, homens, isso é um investimento. Se a sua esposa estiver feliz, ela vai, e você cuidar dela de maneira que ela se sinta cuidada, protegida, respeitada, amada, tudo isso vai voltar para o cônjuge. Olha o que diz o versículo 26. Para santificar, purificando com a lavagem da palavra, pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem conhecimento. Quando nós fazemos a nossa parte,
quem recebe o benefício somos nós mesmos. Assim como também a mulher, quando a mulher é submissa, ela mesma leva o benefício. Mas nós, homens, nós não podemos ser aqueles sisudos, dono da verdade, autoritário. Nós não devemos ser assim. Nós precisamos amar. Então, é importante que a gente saiba separar esse machismo que a nossa cultura traz, carregado de machismo. Nós precisamos, nós cristãos, deixar isso para trás. Isso é coisa do passado. Ainda que seja da nossa sociedade, mas é coisa do passado. Também o feminismo não faz parte da vida cristã. Colocando agora um pouco para nós mulheres. Por exemplo, a gente está num relacionamento, num casamento, nós temos prioridades. E muitas vezes nós temos que abrir mão de alguma coisa por causa de prioridades. Por exemplo, né, eu gosto muito de sapato, como ele falou, mas fiquei muitos anos sem comprar sapato. Por quê? Porque o dinheiro estava curto, tinha outra prioridade, né? Você tem um monte de irmãos aqui que estão construindo, né? Comprar terreno, construir. Qual que é a prioridade? A casa, a construção. Por quê? Porque isso é um benefício para quem? Para a família, né? Todos vão ser beneficiados. Marido, esposa e filhos, né? Então, qual que é a prioridade? A mulher não pode, problema seu, você quer construir, se vira lá, né? E querer manter as coisas sem abrir mão, né? Não, eu vou continuar fazendo isso, vou continuar comprando aquilo, sem se preocupar com o outro lado. Isso também está errado, né? Por isso que é submissão. Nós estamos juntos na mesma missão, na mesma visão, no mesmo objetivo. Então, para um bom relacionamento, nós temos que pesar as nossas decisões, as prioridades. O diálogo, como o pastor falou, o diálogo. Vamos sentar, vamos conversar. Qual que é a prioridade? O que você pode abrir mão para isso agora? Tá, eu posso abrir mão disso. O que é mais importante agora? O mais importante é isso. Então, a nossa prioridade da família é isso. Então, nós sempre temos o bom senso, né? O bom senso. Tem mulher que falta o bom senso, né? Nós passamos muitos anos lá em casa sem sair comer lanche, comer uma pizza, porque não tinha condições. Então, assim, o bom senso, eu vou gastar para sair comer um lanche, uma pizza, o dinheiro que daria para mim comer uma semana, né? Onde que entra? Entra o bom senso. A prioridade é o alimento da semana e não de um dia só, não de uma saída só. Então, a gente precisa exercitar, irmãos, o bom senso no relacionamento. Nós precisamos entender e conversar com o nosso cônjuge, né? Qual é a prioridade? O que pode e o que não pode ser feito? Irmãos, e o marido, ele precisa ter esse cuidado com a esposa de não também... Tem marido que não se importa se a esposa está bem ou não está, se tá... Por exemplo, eu faço minha unha, eu sou dona de casa, e dona de casa é um caso sério, né? Eu faço minha unha no sábado à tarde, irmãos. E às vezes no domingo à noite chego aqui na igreja, vou ver, já está tudo explicado. Mas dona de casa, eu não consigo usar luva. Faço tudo com a mão mesmo, assim, ó. Então minha unha dura só o final de semana mesmo, é assim, para vir na igreja com ela bonitinha. Mas, às vezes... tô com preguiça de marcar ou coisa assim. Muitas vezes o Isaías pegou o telefone e marcou para mim. Não, você já marcou sua unha? Não vou fazer. Vai fazer sim. E ele liga lá, a minha manicure fala que ele é um dos únicos maridos que faz isso. Que os maridos geralmente ficam bravos da mulher e ele liga marcando para mim. Né? Às vezes eu não quero ir, ele não, já marquei, tá tal hora lá. Muitas vezes nós temos um carro só, e onde eu moro, quem conhece lá, não tem jeito de andar sem carro. E onde eu faço a unha ainda é bem longe da minha casa. Muitas vezes ele sai com o carro e ele já faz a programação. Não, pode ficar tranquila que tal hora eu vou vir para você ir fazer a unha. O Fernando trabalha agora em sábado, não tem o carro do Fernando em casa. Então, ele tem essa preocupação de sair e de voltar para que eu também... Porque o carro é de quem? É nosso. É meu e dele o carro.
Eu não posso ser egoísta de não deixar ele sair porque eu tenho um compromisso, mas ele também não pode ser egoísta de sair e esquecer que eu também tenho o que fazer. Entende? O bom senso, o diálogo, o saber, ver a necessidade do outro. Eu estou falando uma coisa que parece muito boba, né? O cuidado com a unha. Mas em tudo, gente, se a gente aplicar nas pequenas coisas, a gente aplica nas grandes também. Se a gente colocar em prática, às vezes nas pequenas coisas, a gente vai mudando nas grandes coisas. É importante não só o que faz, mas do jeito que faz. Não adiantava nada eu ir lá marcar a unha. Não, já marquei. Lá vai de novo gastar dinheiro, né? Acabou, não adiantou nada eu marcar a unha se eu fizesse, chegasse e falasse isso pra ela. Eu marquei essa unha, mas falava de novo, né? Tá aqui, vai, não sei o quê. Não, gente, não é só o que faz, é do jeito que faz. Isso conta muito. Então é importante a gente fazer com alegria. Tudo que eu faço, minha esposa já sabe, mas tudo que eu faço porque eu quero fazer. Eu faço com alegria de fazer. Mas não é só lá em casa. Em tudo, aqui na igreja, tudo que eu faço porque eu quero fazer. Eu faço pela alegria de fazer. E fico feliz em fazer quando eu faço. Mas nunca a gente deve fazer e jogar na cara. Irmãos, com relação à submissão, trazendo assim para o âmbito, né? Eu gosto de um sapato. Falei para ele que o meu gosto é meio... Toda vez que eu gosto, vou olhar o preço, cai de costa. Eu gosto sempre do mais caro. Mas nunca compro do mais caro, tá, irmão? Sempre espero promoção. Já aprendi. Mas, em última instância, eu posso comprar um sapato, né? Mostro para ele também. O meu gosto e o dele não bate muito bem, né, mesmo? Porque eu sou muito perua e ele é mais... Mas, enfim, né? Ele tem que se acostumar, porque depois de 32 anos é assim mesmo. Esses dias eu amei um sapato, irmãos. Amei. Era a minha cara. Lindo, maravilhoso. Pink, gente. Com umas pedras lindas em cima, maravilhoso. Eu amei o sapato. Paralelepípedo, deixa eu falar pra vocês. Eu mostrei o sapato pra ele, a cara que ele fez. Eu não preciso nem falar, a cara que ele fez. Nossa, mas esse... Já entendi que tava um pouquinho demais. Mas assim... Carrega também, viu, irmãos? Em última instância, eu vou... posso comprar? Eu posso comprar esse sapato? Na verdade, em tudo. Ela nunca faz nada sem me comunicar. Ela sabe que ela tem liberdade. Nós vamos tratar isso aqui. Vamos ter que terminar, porque senão nós vai ficar meio... Vamos rapidão aqui. Tudo ela faz, ela conversa comigo antes, não depois. Mas ela sabe que ela tem liberdade para fazer e me comunicar depois. Ela tem liberdade para isso, mas ela não faz. Então, isso, gente, é princípio. Por quê? Se, de repente, ela começa a fazer e começa a não me comunicar, fazer e não me comunicar, de repente vira prática. Entendeu? Então, ela tem esse cuidado. Vamos aqui para submissão não é escravidão. Então, o homem que quiser abusar do domínio sobre sua casa, mulher e filhos, não deveria se casar. Quem tem esse negócio de muito mandão, muito machão, que não sei o quê, não deveria nem casar. Porque não é assim num casamento. O casamento ele tem regras, ele tem padrões definidos por Deus, não é pelos homens. É por Deus. Então, eu não posso fazer o que eu quero fazer. Apesar de eu fazer as coisas pelo prazer de fazer, mas eu entendi o princípio bíblico. Eu nasci em um lar evangélico, me criei dentro da igreja, aprendi os princípios cedo. E falo para vocês, muitas coisas eu deixei de fazer porque eu aprendi cedo. Eu não errei, não é que eu não errei, eu errei, mas eu errei menos. Se eu não tivesse aprendido lá na minha infância determinadas coisas, eu teria errado muito mais. Então, muitas coisas eu não fiz porque eu aprendi. Então, no casamento também, quem quiser ter um domínio exagerado, não deve nem se casar. Porque além de vai criar filhos desajustados, vai levar a esposa a sofrer e vai ter um lar desajustado. É complicado isso. Domínio não é tirania. Então, é importante a gente saber que o diálogo sempre foi o objetivo de Deus para o casal. Lá no Éden,
Tanto é que a Eva teve a liberdade de ir lá sozinha conversar com a serpente. Por quê? Porque a ideia é essa, que haja uma liberdade entre os dois, apesar de ser um, mas que haja uma liberdade, não é uma tirania. Nós não podemos fazer da nossa esposa uma escrava. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos usar a nossa autoridade para o autoritarismo. Então nós precisamos desenvolver um diálogo, porque é assim que os nossos filhos vão aprender. Ontem eu fui conversar com meu filho e eu pude citar o exemplo. Filho, você já viu o pai fazer isso? Pensou. Não, pai. Mas meu filho vai fazer 24 anos. Em 24 anos, será que ele nunca viu um deslize meu, alguma coisa assim? Tanto é que ele não lembrou. Então, porque isso não acontece. Ou se aconteceu, foi por um acaso. Então, não é de hoje que a gente está falando isso, a gente tem vivido isso. Nós temos 32 anos de casado, não é pouco não. E pretendo ir daqui para o céu. De preferência ela primeiro. Para eu ver como é que é sofrer por ela, né? Porque... Quem teve piripá aqui não fui eu. Eu prefiro ficar sofrendo por ela. Né, irmã Andréia? Nós duas não tivemos piripá nenhuma, não. Então, o objetivo de Deus sempre foi o diálogo para o casal. Tanto é que a gente vê no Éden. Havia uma liberdade, não é uma tirania. Domínio envolve sustento. Vê o 17 de Gênesis 3. Olha o que diz o 16. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste a árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Espinho e cordéis também te produzirás, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a ela, porque dela foste tomado, porquanto és pó voltará. Então, gente, de quem que é o dever do sustento da família? É dever do marido sustentar a sua família. O dever da mulher sábia é edificar a sua casa, é não desperdiçar os recursos que o marido obtém. Provérbios 14:1. Os deveres domésticos são de responsabilidade de ambos, mas a mulher, quando não trabalha fora de casa, pode realizá-los sem requerer o auxílio do marido. Então, o sustento é dever do marido. Dever. É o marido que tem que sustentar a casa. Mas e hoje? Hoje as mulheres tudo trabalham. E aí? Como é que faz? Gente, o domínio continua sendo do homem. Porém, então tem que haver uma troca. Nós, muitas vezes, a gente convive com tantas situações, né? E em muitos lares, quem trabalha é só a esposa. É só a esposa. E aí? Tá errado? Não, gente. Desde que haja um consenso, um diálogo entre ambos, e o marido ajuda, então, nos deveres de casa. Mas de quem que é o domínio, então, dos recursos? Continua sendo o marido. Ainda que não seja ele o provedor, mas continua sendo o marido. É dever do marido prover. Mas quando há situações excepcionais, continua sendo o domínio. Irmãos, aqui está falando que quando ambos trabalham, então os deveres domésticos são de ambos. O que acontece? Hoje a mulher, ela tem a necessidade de ajudar trabalhando fora. Não é verdade, gente? Não tem como. Paga aluguel, né? É tanta coisa que não tem, né? O salário não é alto. É difícil para o marido sozinho sustentar a casa, ainda mais quando tem mais de um filho. Não tem como. A mulher, ela teve que ir para o trabalho, não numa questão de ser igual ao homem, não. E se a mulher vai trabalhar fora de casa com essa visão que é feminista de porque eu tenho poder igual ao homem, ela está indo pelo motivo errado. A mulher, ela teve que sair e trabalhar fora para ajudar o marido a ser auxiliador no sustento da casa. É uma necessidade e não outro motivo. O que acontece? Na visão machista, o homem trabalha fora, a mulher trabalha fora, aí chega em
casa de noite, tem tudo para fazer em casa, né? O serviço de casa, ele rende muito. E o homem, não, mas eu já fiz a minha parte, né? Eu já fiz o meu expediente, lá de tal hora eu vou deitar e sentar. E a mulher, às vezes, ela, né, fica até a tarde da noite ainda limpando a casa. Irmãos, não é que a função de cuidar da casa é exclusivamente da mulher, não. Se a mulher, como eu, que não trabalha fora de casa, então eu tenho o dia todo, né? Vocês não precisam chegar e me ajudar a fazer. Agora, se eu trabalhasse fora, nada mais justo do que ele chegar e junto do trabalho e ambos fazerem as tarefas junto. Isso não é ser insubmissa e isso não é o homem perder o controle do lar. Entende? Porque se a mulher está te ajudando no financeiro, trabalhando fora, por que você não pode ajudar ela, né? Às vezes a mulher chega em casa, tem roupa para lavar, os filhos para cuidar, a casa para limpar, é tanta coisa, irmãos, a comida para fazer. Então, se o marido fizer uma coisa, já nos ajuda muito. Então, nesse sentido, o machismo diz não. Eu fiz a minha parte, a casa é parte da mulher. Não, nada disso. Os serviços domésticos são de ambos. Pode falar, Mike. Só quando com relação a Deus. Entendeu? Por exemplo, se o marido intervir na minha fé, eu não vou ser submissa. Você não vai na igreja. Entendeu? Escolha entre Deus ou eu. Eu vou escolher sempre Deus. Entendeu? Em questão de fé com o Senhor, é o único caso de não submissão. Porque aí ele está indo além dos atributos dele como marido, né? Então, está questionando a fé. Então, só na questão da fé. E vocês entenderam isso, irmãos, com relação ao marido? O homem, a mulher é multitarefas. Vocês sabem disso, né? Mulher é multitarefas. O homem veio com defeito de fabricação. Ele só sabe fazer uma coisa por vez, tá, irmãos? Mas bem feito, hein? O homem só faz uma coisa por vez. Então, a mulher, ela foi feita por Deus assim. Por que a mulher é multitarefa? Gente, porque serviço numa casa não dá para fazer uma coisa só, não é mesmo, irmãs? A gente põe a roupa na máquina, já corre limpar a casa, já vai começando a comida tá lá no fogo, nós estamos correndo em outra coisa. A gente é multitarefa, a gente faz um monte de coisa na mesma hora, porque tem que ser, porque senão a gente não dá conta. O homem não, o homem só foca numa coisa por vez. Por exemplo, se você pôr o homem cuidar do filho e cuidar da comida, o pudim queima. Vai dar problema, tá, irmãos? Uma das duas coisas não vai sair bem feita. Porque tem duas coisas nesse contexto, né? Além do pai aproveitar o filho, que é necessário, nós vamos falar sobre filhos, não hoje, mas nós vamos entrar. Tem o outro lado também. A mulher também está cansada de trabalhar, porque serviço de casa cansa, irmãos. Né? O Isaías me cuidou uma semana que eu fiquei com dengue. Irmãos, uma semana, fala a verdade. Irmãos, olha só, irmãos, essa eu vou ter que contar para vocês verem. Eu tava ruim lá e o Isaías, ele foi sempre o filhinho da mamãe, então ele não aprendeu muito serviço de dono de casa. E aí, mas essa vez ele me cuidou e fez as coisas lá em casa. E aí eu fiquei muito ruim com a dengue, eu não consegui comer nada durante uma semana. E aí tinha milho verde na geladeira, e aí eu falei pra ele, bem, cozinha o milho, quem sabe eu consigo comer o milho, né, ao menos. Aí ele assim, que panela que eu ponho? Que panela que eu ponho o milho e cozinhar? Bem, põe na panela de pressão, é a maior que tem, aí põe na panela. Não, na panela de pressão eu não ponho, não. Por que você não vai pôr? Dá muito trabalho pra lavar. Quase me matei pra lavar aquela panela. Aí eu tive que informá-lo que a panela foi feita para isso. A gente usa, lava, usa de novo, lava de novo. É muito difícil. Então, o que acontece? Serviço de casa também é cansativo, a mulher também cansa. Se tem filho pequeno, o filho exige bastante, né? Na idade do Heitorzinho, assim, até os 4, 5 anos se exige muito, né? A criança está sempre, você tem que estar sempre em cima.
Então, nada mais justo que o homem também dê esse descanso para a mulher, de cuidar um pouco do filho, de estar com o filho. É dois beneficiados, o filho, né? O esposo, por ter contato com o filho, e a esposa também, que vai ter uns momentos de descanso. Lá em casa ele faz isso, eu cuido dos filhos, eu tenho 24 anos, mas eu estou cuidando ainda, tá? Chego em casa, vou cuidar dos filhos. Irmão, é 9 horas, deu nosso horário já. A semana que vem, nós vamos entrar, sábado que vem, nós vamos entrar nessa questão de filhos, né, e do lar em si. Como a convivência da submissão e dos deveres, dos afazeres na casa e do cuidado dos filhos. E nós vamos entrar na questão da autoridade, a autoridade no lar. Então nós vamos estar tratando isso aí sábado que vem, porque não deu, e nós vamos mostrar daí, nós temos dois videozinhos. Dois videozinhos, vai ficar para sábado que vem. Curtinhos, só para a gente ilustrar essa questão de pais e filhos dentro do contexto familiar e na visão bíblica. Então é importante a gente saber disso. Só que tudo isso, a questão da mulher, o sustento e tal, não tira o domínio do homem e nem o dever de submissão. Nada mexe nessa questão de domínio, de quem tem a autoridade, de quem é a última palavra e o dever de submissão. Então, nós não podemos esquecer que as circunstâncias não mudam os princípios, tá?